Muito boa tarde, sou o pastor Kleber Avelar e mais uma vez estamos na nossa live das 14 horas com os temáticos. O nosso tema, a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos no programa anterior. No programa anterior falamos sobre os pseudepígrafos, são os livros rejeitados por todos. Eles circulavam livremente na comunidade judaica. Eram baseados em fantasias e tradições da época. O estilo literário posterior ao escrito profético. Após o escrito profético, até os escritos do Novo Testamento. Estaremos dando continuidade à extensão do cânon, parte 3, e também a parte final. Como nós vimos nos programas anteriores, o nosso quadro da extensão do cânon no Antigo Testamento. Nós temos ali homologomena, falar comum, que eram os livros aceitos por todos. Os apócrifos, os livros duvidosos, que eram aceitos por alguns. Antilegomena, que eram os livros que falavam contra, os livros questionados. Eles não eram aceitos nem rejeitados, porém eram questionados. E o que nós vimos na semana passada, pseudepígrafos, livros falsos, livros que foram rejeitados por todos, não entrou em nenhum dos cânones. A partir de hoje falaremos sobre os livros apócrifos. Os livros apócrifos são os livros aceitos por alguns. Alguns cânones foram aceitos. São aceitos pelos católicos romanos e rejeitados pelos protestantes e pelos judeus. A origem da palavra é essa: apócrifa, que quer dizer oculto ou de difícil entendimento. Livros apócrifos, livros de um entendimento obscuro, certo? E com um elemento oculto dentro da sua literatura. Os livros apócrifos, eles completam uma lacuna entre Malaquias e Mateus. É nesse período aqui em que eles são escritos. Após Malaquias, os escritos de Malaquias, e antes dos escritos de Mateus. Foram escritos entre os séculos 3 e 2 antes de Jesus Cristo. São usados por algumas denominações como doutrinas extrabíblicas. Por quê? Porque algumas denominações não inseriram os livros apócrifos no cânon. Então eles ficavam à margem do cânon, então entraram nas doutrinas extrabíblicas. Vamos ver o quadro dos livros apócrifos. Então nós temos aqui esse quadro. Apócrifos lendários. Nós temos Esther, que é uma adição, porque Esther vai até o 10, verso 3. Então nós temos Esther 10, do verso 4, até Esther, capítulo 16, versículo 24. Essa extensão aqui, ela passa a ser uma extensão apócrifa. Como livros lendários, nós temos a oração de Azarias. Azarias, um dos 3 amigos de Daniel, que entrou na fornalha. Então, esse livro lendário, ele se constitui em uma oração em que eles fizeram quando estavam dentro da fornalha. Também entra com um livro lendário, um escrito de Susana. Nós temos aqui o escrito Bel e o Dragão, que também é uma lenda, e a oração de Manassés. Então, livros apócrifos lendários. Livros apócrifos, porém religiosos, nós temos aqui o livro de Tobias,
O escrito de Judite, ele é um romance, também apócrifo. Da parte didática, nós temos dois livros, o Eclesiástico e a Sabedoria de Salomão. Entre os proféticos, nós temos o primeiro livro de Baruque, já que nós temos o segundo e terceiro livro de Baruque como pseudo-epígrafos. Nós temos a Epístola de Jeremias, um profético, porém apócrifo, e nós temos o quarto livro de Esdras, que entra também como apócrifo profético. Nos históricos, nós temos três livros. O terceiro livro de Esdras, sendo que os outros dois já entraram no cânon dos pseudo-epígrafos, primeiro e segundo Macabeus. Então, esse quadro aqui são quadros dos livros que foram denominados livros apócrifos. Entram no cânon do católico romano, mas são excluídos dos protestantes e dos judeus. Nós vamos ver alguns relatos que dão como os livros apócrifos aceitos. Por que eles foram aceitos? Bom, o primeiro é esse aqui. Os manuscritos da Bíblia grega, conhecida como Septuaginta, contém os livros apócrifos. Então, na Septuaginta, eles foram incluídos. Então, por isso que os católicos romanos incluíram esses livros também no seu cânon. 2. A antiga arte cristã menciona alguns textos apócrifos. Alguns escritos do início da igreja, certo? São citados alguns textos apócrifos. Então, por conta disso, eles entraram no cânon que é formado pela Igreja Romana. Livros apócrifos foram encontrados na comunidade de Qumran. Estão lá no Marrocos, naquela comunidade. Livros apócrifos foram encontrados lá, juntamente com livros proféticos que foram incluídos no cânon, mas esses livros apócrifos eles não foram incluídos. Nós vamos ver depois o porquê de não terem sido inclusos. Mas por conta disso, o cânon católico inseriu eles, porque eles estavam juntos dos outros livros proféticos lá da comunidade de Qumran. E no quarto, o Concílio de Trento, em 1546, proclamou os textos apócrifos como textos canônicos, ou seja, esses textos não entraram no cânon judaico, eles não entraram, foi o cânon formado anteriormente, eles só vão entrar em 1546 no Concílio de Trento. Então, neste concílio, determinou-se que os textos apócrifos fossem inclusos no cânon, e esse cânon passou então para a Igreja Católica Romana. Por isso que na Bíblia Católica nós vamos ver esses textos apócrifos inclusos na Bíblia Católica. Agora vamos à rejeição. Por que esses textos eles foram rejeitados do cânon? Bom, o primeiro é esse aqui. Embora aceitos por alguns cristãos, tais livros jamais foram citados ou por Jesus Cristo ou os demais escritores do Novo Testamento. Nem Jesus, na sua palavra, nem nenhum escritor do Novo Testamento citou esses livros apócrifos, nenhum deles. Então, por conta disso, por conta dessa base histórica, então os livros apócrifos eles foram rejeitados do cânon judaico e também do cânon protestante, porque não houve nenhuma informação da parte de Jesus quanto a esses textos e não houve nenhuma informação da parte dos escritores do Novo Testamento sobre esses textos. Então, por conta disso,
eles foram rejeitados do cânon judaico. Segundo, o cânon judaico ele foi formado na Palestina e não na Alexandria, no Egito. Por quê? O cânon judaico era formado pelos judeus na Palestina. Esse cânon de Alexandria foi formado no Egito, é a Septuaginta. O judeu ele está baseado nos escritos da lei, dos profetas e dos salmos. Fora isso, nenhum outro livro é incluído. E essa denominação é citada por Jesus Cristo, quando ele diz: vocês ouviram a meu respeito nos profetas, nas leis e nos salmos. Então esse cânon ele já existia, o cânon judaico, bem antes de Jesus Cristo, que não estava incluso nenhum livro apócrifo. O cânon da Septuaginta, formado lá em Alexandria, no Egito, ele é um cânon posterior ao cânon judaico. E por conta disso, então os livros apócrifos eles foram inclusos. Como o judeu não abriu mão, certo? Então ficou sendo o cânon judaico o primeiro cânon. Segundo, ou melhor, terceiro, nenhum dos pais da igreja anteriores a Agostinho aceitaram tais livros como livros canônicos. Por quê? Anteriores a Agostinho? Porque a partir de Agostinho, os livros apócrifos eles vão ser aceitos. Está aqui o Concílio de Trento, que nós vimos anteriormente, certo? 1546. Então, após Agostinho, certo? Esses livros são aceitos. Por quê? Porque Agostinho começou a fazer estudos sobre esses livros apócrifos e começou a usar alguns desses livros apócrifos, inclusive na sua teologia, certo? Mas anterior a Agostinho, nenhum pai da igreja aceitou tais livros como sendo um livro canônico. Então, por conta desses três itens, então os apócrifos eles foram rejeitados. Muito bem. Então nós damos aqui por completo todo esse quadro da extensão do cânon no Antigo Testamento. A partir da semana que vem nós vamos ver a extensão do cânon, mas agora o cânon do Novo Testamento. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor Jesus.